Gratidão, vamos colocar o pingo nos is. Hoje eu vou dar continuidade ao meu último vídeo, que eu expliquei sobre convívio, relacionamento e casamento. Se você não assistiu, eu te convido a você assistir e vamos lá. Pensa um pouquinho como é que foi a vida do seu pai. Pensa um pouquinho. Como que foi a mãe de seu pai? Como é que foi o pai de seu pai? O que você acha que seu pai escutou do pai dele? O que você acha que seu pai escutou da mãe dele? O que você acha que o seu pai viu o pai dele fazendo com a mãe dele? Tenta imaginar a mesma coisa com a sua mãe. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Do 0 aos 7 anos de idade, o que você acha que você viu o seu pai falando para sua mãe? O que você acha que a sua mãe falou para seu pai? Será que eles brigavam muito? Será que eles tinham um problema com dinheiro? Será que a vida era difícil? Será que eles eram pessoas extremamente sábias, prósperas, abundantes? Como será que era? Resposta: você não sabe. Você não lembra. Porque do 0 aos 7 anos de idade, você era uma criança e você era 100% inconsciente. Você era um livro em branco, sendo escrito pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amiguinhos, pela escolinha, pela sociedade, pela empregada, pelos seus avós, pelos seus tios, pelos seus primos, ou sei lá que ambiente que você cresceu. Tudo que você olhava, tudo que você escutava, tudo que você cheirava, tudo que você colocava na boca, tudo que você comia, isso criou o seu sistema de crença. Isso criou a sua verdade. E você, do 0 aos 7 anos de idade, você era muito conectado com a sua mãe. Você era que nem um cachorro, que você absorvia as emoções da sua mãe, os traumas da sua mãe. E aí você talvez vai começar a entender por que tem criança que não dorme. Por que tem criança que tem muita alergia. Por que tem criança que não para quieta. Por que tem criança que não fala. Por que tem criança que parece que tem raiva, é mais rebelde. Vocês vão começar a entender um pouquinho do jogo. E dos 7 aos 14 anos de idade, você vai se conectar mais com a energia do seu pai, com a energia masculina. Você vai pegar o seu sistema de crença, você vai pegar o livro seu em branco que foi escrito por tudo isso que eu ensinei e você vai colocar aquilo à prova. Você vai ver se realmente isso que falaram para você é verdade. Você vai ou aceitar ou você vai se rebelar. E aí vocês vão começar a entender que é dos 7 aos 14 anos de idade, que parece que tem aquela fase da aborrecência, né? Que o adolescente ele quer escolher a roupa dele, o estilo de penteado, os lugares que ele quer ir, que ele começa a ter mais personalidade, que ele vai desenvolver a persona dele, né? Então, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é o seguinte: a sua parte racional, a sua parte consciente é como você hoje entende, percebe, compreende o mundo. É aquilo que você olha no espelho e você acredita que aquilo ali é você. Que você tem esse jeito, que você gosta disso, que você pensa nisso. O que ninguém nunca ensinou para vocês é que o reino de Deus, o divino, o inconsciente, é nele que está manifestando o seu consciente. O que ninguém nunca ensinou para vocês é que por mais que as pessoas, elas racionalmente, elas acreditem que elas entendem o porquê elas estão experienciando o que elas estão, elas nunca vão conseguir acessar o inconsciente. Por que elas não vão acessar o inconsciente?
Porque quem acessa o inconsciente se ilumina. Quem acessa o inconsciente transcende. Quem acessa o inconsciente chega ao reino de Deus, ao reino dos céus. Porque é no inconsciente que se manifestam todas as coisas que existem. E qual é a problemática que eu quero exemplificar no vídeo de hoje? Eu percebo muitas famílias, e quando eu falo família, eu estou dizendo homem, mulher e os seus filhos, tá? Família. Que é isso que é família, tá? O homem, a mulher e seus filhos. Que eles abandonam a família deles para meio que ficar vivendo em função do pai e da mãe, acreditando que o seu pai e a sua mãe ainda são a sua família. E isso é um problema muito grande. Por quê? No começo do vídeo, eu pedi para você meio que pensar como é que foi a vida de seu pai e de sua mãe. Provavelmente foi difícil, tá? Não estou dizendo que a sua não foi. Mas muito provavelmente, na época dos nossos pais, não tinha internet. Na época deles, nossos avós tinham uma criação talvez mais rígida, mais militarizada, mais opressora. E eu não sei se você percebe ou não, mas eu percebo que a maioria dos pais das pessoas, eles são doentes. Eles estão desgastados, eles estão fragilizados por escolhas que eles fizeram na vida. Eles não são vítimas, tá? E eles não mudam. Eles sempre acordam, tem aquele ritualzinho dele, tem aquela cultura religiosa, tem aquela cultura regional, tem aquela forma deles fazerem as coisas, e eles ficam fazendo isso a vida inteira, e desculpa te falar, eles não vão mudar. E o que é o problema? Tem muito filho que vê o pai, e o pai, né, tá com 30 hérnia na coluna, não tem os dois joelhos, toma 10 remédios para diabetes, 10 remédios para pressão, vive nervoso, vive estressado, vive cobrando e criticando o filho. E o filho, ele meio que fica com dó do pai, sabe? O filho, ele meio que se sente responsável de cuidar do pai. Porque o pai fica fazendo aquele joguinho ridículo emocional, falando que ele meio que abdicou da vida dele para cuidar do filho, para dar tudo do bom e do melhor. E você imagina se o filho vai abandonar o pai numa situação frágil. E eu vou falar uma coisa que doa em você que está assistindo, mas eu preciso dizer. As pessoas que são doentes são as piores pessoas do mundo. Porque as pessoas que têm algum tipo e qualquer tipo de doença são as pessoas mais narcisistas e egocentristas do mundo. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque a pessoa que é doente, ela adora se fazer mal. Ela adora abraçar o cacto. Ela adora vibrar baixo. Ela adora estar numa frequência baixa. Ela adora arranjar 50 ou 100 motivos para ficar justificando o porquê que a perna dela dói, porquê que o joelho dói, porquê que a coluna dói, porquê que ele não ganha dinheiro, porquê que ele tá desse jeito, porquê que ele não consegue subir uma escada, porquê que ele não consegue levantar de um banco de um carro, ou porquê que ele usa andador, ou porquê que ele precisa da ajuda dos filhos. Ele adora arranjar mais de 1000 muletas para ficar justificando, identificando e co-criando o porquê ele está naquela situação, ou do porquê ele precisa de ajuda. Só que esse tipo de gente não entende que toda vez que um filho ou uma filha está lá na casa, eu estou usando o homem como exemplo, tá? Mas pode ser a mulher. Quando o filho está lá na casa cuidando do papai e mamãe acamado, talvez a esposa está sozinha na casa. Talvez os filhos estão sozinhos na casa. E inconscientemente, sabe o que isso é? Abandono, rejeição e troca. E antes que você está assistindo o vídeo já se está se esperneando aí, eu não estou falando que é para você não cuidar do seu pai ou não cuidar da sua mãe.
Eu não tô falando que é pra você abandonar eles, não é isso o que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo quando o pai e a mãe, eles não conseguem seguir a vida deles, eles ainda inconscientemente são crianças traumatizadas e fragilizadas emocionalmente. Quando o pai e a mãe, eles não têm um casamento bom, eles não seguem a vida deles, e quando emocionalmente estão casados com os filhos, que é a síndrome de Édipo, e isso é um problema lascado da bexiga, velho. Isso é um problema lascado. Porque tem um monte de chantagem emocional. É um monte de picuinha. É um monte de problema. Isso tá. Nossa, isso aí eu teria que ficar dias explicando isso pra vocês. Isso quando não tem pai separado. Isso quando a mãe ou o pai não morre, a outra parte não supera. Isso quando não existe traição. Isso quando os filhos não são abusados pelos pais, seja psicologicamente ou fisicamente. Gente, é uma salada mista gigante isso. Quando a criança é sempre criticada, oprimida, invalidada, abandonada, rejeitada. Isso quando os pais sempre ficaram trabalhando, sempre foram pais ausentes. Ou quando os pais são presentes, ausentes, que eles estão com os filhos, mas eles não estão lá, né? Igual hoje, né? É muito comum, né? Cada um no seu celular, né? Bem louco. Mas aonde que eu quero chegar? As pessoas que elas são doentes, elas não conseguem fazer bem para elas. Elas não conseguem ficar bem. Elas não conseguem ser completas. Elas sempre estão incompletas. Então o corpo delas está em desequilíbrio. A vida delas está em desequilíbrio. A energia delas está em desequilíbrio. E aí elas ficam acamadas, ficam fragilizadas, ficam doentes, ficam desgastadas. E quem falou pra vocês que quando a gente fica velho a gente fica doente? Quem falou pra vocês que quando a gente fica velho as coisas ficam mais difíceis? Quem falou pra vocês que quando a gente fica velho tudo piora? Não. É que quanto mais tempo a gente tem aqui na Terra, foi nos dado mais tempo para saber qual é o caminho da saúde, da vitalidade, da cura, do perdão, da gratidão, da compaixão, da liberdade. E mais tempo também foi dado para a gente ficar dando murro em ponta de faca e ficar bebendo, fumando, se drogando, sentindo raiva, mágoa, culpa, frustração, aquela mesma narrativa de crítica, aquela mesma narrativa de vitimização, aquela mesma narrativa de culpa, aquela mesma narrativa de terceirização, que é o destino, que a culpa é de Deus, porque quando eu tinha sua idade, teve um carro que me atropelou e fica, né, parece uma vitrola rachada quebrada, né? Você chega na casa dos antigos, da Play, rebobina da Play, geralmente você vê que os antigos é sempre aquela mesma narrativa. É sempre aquela mesma historinha. Não muda, cara. O negócio é tenso. Eles adoram ficar arranjando muleta para justificar por que eles mancam. É um nível de consciência que eu falo de animal, de zumbi, de massa. Não quer estudar, não quer aprender, não quer transmutar, não quer se iluminar, não quer evoluir. Não entende o que é autorresponsabilidade. Não entende que nós somos co-criadores. Não quer entender a lei da ação e reação. As pessoas acreditam que elas colhem aquilo que elas não plantam, né? Se você estiver andando na rua e até o passarinho cagar na sua cabeça, foi você que atraiu isso, tá? Ah, eu não aceito. Então não aceite. Vai viver a vida inteira na ignorância, achando que existe sorte, achando que não existe meritocracia, achando que a vida não foi boa, não foi justa com você. É o seu sistema de crença. É a sua realidade, é o que você experiencia. Aquilo que você mais observa, aquilo que você mais alimenta, é aquilo que você mais fortalece. E voltando ao assunto do vídeo, eu vejo que isso aí é um dos maiores problemas dos casamentos. São filhos e filhas que saem da casa dos seus pais fisicamente, mas emocionalmente continuam trancados, continuam atrelados. Eles acham que a responsabilidade deles
cuidar da mamãe. Tadinha mamãe. Mamãe foi muito abusada pelo papai. Mamãe não seguiu sua vida. Mamãe nunca encontrou um homem. Mamãe nunca se relacionou. Mamãe é muito sozinha, coitada. É final de semana, vamos lá ficar com ela. Não tem nenhum problema você fazer um bem para sua mãe, dar um presente para sua mãe, ficar com a sua mãe. O problema é quando você sente necessidade de fazer isso. Porque toda necessidade esconde uma falta. E toda falta, meu amigo, é um vazio que precisa ser preenchido com alguma coisa. Seja com dinheiro, sexo, comida, ostentação, todas as coisas bizarras que existem hoje em dia, e isso revela todos os traumas emocionais das pessoas. Eu vejo muitos homens que se relacionam com mulheres, que eles querem que essas mulheres façam o papel da mãe deles, preenchendo lacunas emocionais que faltaram para eles na maternidade. E aí o casamento é só treta. E vice-versa. Vejo muitas mulheres que tiveram muitos problemas com os seus pais e se relacionam com homens, querendo que esses homens façam o papel do pai dessa mulher. E você goste ou você não goste, problema é seu. O seu pai e a sua mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam, com o que eles sabiam. E eles ainda fazem o melhor com o que eles podem, com o que eles sabem. Cabe você agora quebrar a bendita da maldição hereditária. E o que é a maldição hereditária? Lembra no começo do vídeo que eu expliquei para você? Que você foi programado do 0 aos 7 anos de idade para você ser igual ao seu pai e sua mãe? O que é quebrar a maldição hereditária? É você pegar tudo de bom que o seu pai e a sua mãe têm, valores, princípios, éticas, morais, habilidades, coisas que você admira, e você ser semelhante a isso e você aperfeiçoar isso. E você pegar toda a ignorância, a arrogância, a prepotência, julgamento, crítica, abandono, invalidação dos seus pais e fazer diferente. Ou vou além. Ou você mostrar isso para eles. Você ser a luz na vida dos seus pais. Você ser melhor que eles. Você muitas vezes ser emocionalmente o pai e a mãe que ele não teve. Mas não que você vai ter que ser o pai e a mãe. Mas você às vezes dá um suporte para eles que eles não tiveram. Porque tenta ver o seu pai como um homem. Tenta ver a sua mãe como uma mulher. Tenta enxergar a criança machucada e ferida neles. Muitas vezes quando você tem um pai que está todo arrebentado, todo doente lá, e ele fica se fazendo de vítima de coitado, você acha que você está ajudando ele? Ou você está sustentando a condição que ele está? Você acha que quando você vê uma pessoa na rua lá, perfeita, 2 pernas, 2 braços, dane-se o que aconteceu na vida dela, dane-se. Você acha que toda vez que ela tá lá sentindo dor, e você vai lá, e você dá algo para ela, você tá dando peixe, ou você tá ensinando ela a pescar? Se um mendigo ele fica num lugar todo santo dia, é porque todo santo dia tem alguém dando o que ele precisa. Sabe quando que esse mendigo vai sair daquele lugar? Nunca. Mas se aquele mendigo ele fica 7 dias lá e ninguém der nada pra ele, ele vai procurar outro lugar. E se ele for nesse outro lugar e ninguém der nada pra ele, ele vai para outro lugar. E vocês aceitem ou não, vai chegar uma hora que esse cara, ele vai ter que fazer alguma coisa além de ficar pedindo para ele conseguir comer. Só que o problema hoje do mundo é que a gente olha as pessoas e a gente tem pena, a gente tem dó, a gente acredita que eles foram abandonados, a gente acredita que eles foram rejeitados, tadinho. Parece até que Deus abandonou eles. Parece até que o nosso mundo é injusto, não é verdade? Então o que eu quero explicar para vocês hoje é o seguinte: enquanto todos nós não resolvermos as nossas pendências emocionais com os nossos pais, enquanto todos nós não resolvermos os nossos traumas emocionais, a gente vai continuar repetindo nossos pais, gente.
Porque entenda, todo homem ou toda mulher que está lá na casa cuidando do pai, ela está abandonando seu marido e seu filho. E se o seu filho está sendo abandonado, ele vai crescer se sentindo abandonado. E provavelmente você, papai e mamãe, vai desenvolver uma doença. E sabe o que é o problema? Você vai, quando ficar velhinho, achar que seu filho tem uma responsabilidade de cuidar de você. Porque você sofreu muito para dar tudo do bom e do melhor pro seu filhinho. E agora que você tá numa situação difícil, seu filhinho vai te abandonar, né? Coitadinho de você. Olha que coisa triste. Tá fazendo a mesma coisa que papai e mamãe fizeram. Então entenda uma coisa, meu irmão. Se você aprender a ser egoísta, e não egocêntrico e narcisista, estou falando do egoísmo no sentido bom, de você ter muita saúde, de você ser uma pessoa completa, de você tratar bem a sua esposa, da sua esposa tratar bem vocês não ficarem brigando na frente dos seus filhos, independente da situação que vocês estão. A mãe ser o máximo presente, o pai ser o máximo presente, você pode ter certeza que seu filho não vai crescer todo atormentado da cabeça, cheio de trauma, dor. Se tiver dentro de uma família muito diálogo, se a criança ver e crescer vendo respeito, firmeza, delicadeza, união, compaixão, cumplicidade, gratidão, segurança, incisividade, firmamento, essa criança vai crescer com um belo exemplo dentro de casa. E o exemplo arrasta. E ele vai crescer e vai ser uma pessoa civilizada, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa eficiente, uma pessoa esforçada, uma pessoa resiliente. Não esse bando de gente desregulada emocionalmente, arrogante, cheia de problema na vida. Só que aí entra a questão. Eu e você e todas as pessoas do mundo tivemos traumas. Eu e você muito provavelmente vimos nossos pais brigarem. A gente cresceu em ambientes onde não existia respeito. Eu e você provavelmente a gente cresceu em cima de crítica. A gente deve ter apanhado bastante. Ou a gente teve pais que facilitaram muito a nossa vida. E a gente cresceu frágil, fraco, achando que a vida é um conto de fadas. Eu chamo isso de visão romântica da vida. E tudo fragiliza, tudo não pode, sabe? Tudo aí é muito grosseiro, aí tudo é bullying, a frescuraiada da bexiga, cara. Que às vezes até enche o saco, é uma falta de equilíbrio. Não é nem bater demais e nem passar a mão demais, é gente, pelo amor de Deus. É o equilíbrio, é o que Cristo ensinou, tem que andar no caminho do meio. Nem extrema direita, nem extrema esquerda. Mas enquanto você é indivíduo, você é consciência, você é alma, não perdoar seu pai, não perdoar sua mãe, enquanto você continua achando que é responsabilidade sua cuidar dos seus pais, eu vou te falar uma verdade, e não é a minha verdade. A sua vida nunca vai pra frente, tá? Vai continuar vivendo que nem uma larva se rastejando. Enquanto você não entrar no casulo, você olhar para sua sombra, você mergulhar na escuridão e você conseguir quebrar esse casulo e trazer isso para a luz, aí você vai virar uma borboleta. Aí a sua vida financeira vai deslanchar. Aí você vai encontrar uma mulher ou um homem legal. Aí você vai ver que as brigas do seu casamento acabam. Você vai ver que aquela alergia some. Aquela dor na coluna some, aquela dor no quadril some, aquela dor no joelho some. Todas as suas doenças somem. Você começa a trilhar o caminho divino, que é o caminho da luz. Você expande a sua consciência, você começa a ter saúde, você começa a ficar inteligente, você começa a ficar performático, você se torna uma pessoa melhor, mais calma, mais paciente, o seu sistema nervoso regula, seu pré-córtex frontal regula, tudo na sua vida fica melhor, seu desempenho sexual melhora, o seu corpo melhora, a sua aparência melhora, a sua cara melhora, tudo na sua vida melhora, você fica bem, sabe o que é a graça? Você não precisa de ninguém. E ao mesmo tempo, você sempre vai ter pessoas do seu lado te ajudando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão do seu lado agora para agregar, para somar. Elas vão te ver como um coitado, um infeliz, uma pessoa que necessita de cuidado, tadinho dele, né? Não. É o contrário, galera. É o contrário. Quanto melhor você tá, mais você vai ter pessoas do seu lado melhores. Agora, quanto mais cagado você tá, você vai andar com mais gente cagada do seu lado. Sabe por quê?
Você é a média das pessoas que você convive. Mosca anda com mosca. Águia anda com águia. Você talvez precisa entender uma coisa, irmão. Não é porque você nasceu num lugar que tem muito crime, muita violência, não é porque você apanhou muito, não é porque você foi abusado, não é porque você cresceu na merda que você precisa replicar isso nas pessoas. Você sabe o que é o verdadeiro teste? Você sabe o que é verdadeiramente transmutar? É você crescer num lugar que tem muito roubo, muita violência, muita injustiça, muita criminalidade. E você conseguir ser a mudança que você tanto deseja. Você conseguir ser honesto. Você ser justo. Você tem tudo te influenciando para você ser daquele jeito. E você se ilumina, você transmuta. Você faz o contrário. Porque você percebe como são as pessoas ao seu redor. Olha como é que é a vida do seu pai. Olha como é que é a vida de sua mãe. Você quer ter a mesma vida que eles? Você quer acabar igual eles? Porque você foi programado para ser igual eles, viu? Você gosta ou não? Se você não souber perdoar, transmutar, você não precisa ser muito inteligente para ver como é seu futuro, não, tá? É só olhar como é a vida dos seus pais. E pega as coisas boas deles. Aprenda com as coisas boas deles. Só que transmute, evolua, melhore. Pega as coisas que não foram ensinadas para eles. Ensine você e faça você pelos seus filhos. Faça você pelos demais. Seja a luz que ilumina toda a sombra que existe nesse mundo. Pare de ser ignorante. Pare de ser arrogante. Seja mais humilde. Aprenda, entenda, compreenda. Peça ajuda. A escolha está na sua mão agora. Gratidão.